Olá pessoal, eu sou o Getúlio, eu sou facilitador do projeto Plantando Saberes e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a formação do solo. Então agora eu vou dar uma abordagem aqui melhor, como que forma, essa formação do solo para a gente enfatizar a questão do solo agrícola, que é a nossa prioridade aqui. O solo, a primeira questão é a rocha-mãe. Todo o planeta, há muitos milhões de anos atrás, que a gente está falando da geração do solo, então é muito diferente da nossa geração. Um solo se forma durante milhões de anos. Na rocha-mãe vai acontecendo os intemperismos, E esses intemperismos é o quê? É físico através do vento, que vem carregando ele, vem tirando um pouquinho dele. É a chuva, que aí acontece com a água, vai acontecendo reações químicas, que é o intemperismo químico. Quem já teve aqui em alguma cachoeira, Quem já teve em algumas pedras assim que cria aquele limo no fundo do quintal, que são os líquens, eles nascem uns líquenzinhos bem delicados em cima da rocha para poder já ir degradando a parte da rocha de baixo, com as substâncias, com as enzimas que associam com eles vão degradando aqui. E com a formação disso, gelo, então o solo ele vai trincando, Ele vai trincando, ele vai formando mais cubos e trinca, em um formato que dá para poder uma planta depois, uma planta maior aqui, que consegue emitir raízes mais profundas nesse solo. E aqui, pessoal, que eu quero tentar concentrar mais um pouco essa reflexão nossa. As raízes, elas são muito importantes para a vida do solo, E o solo, ele é vivo. Só para a gente ter uma noção da composição do solo, eu tenho um gráfico em pizza aqui. O solo ele é composto de 20 a 30% de ar, de 20 a 30% de água, de 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. Essas matérias orgânicas são as folhas que caem, são os bichos que morrem e vai decompondo em cima do solo. Então, essa matéria orgânica que vai formando aqui em cima do solo, as folhas das árvores caem, então vai começando a formar uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é muito rica em micro-organismos. Ela tem muito bactéria, protozoários, vírus, nematóides que vão deixando essa terra mais fértil, essa rizosfera aqui mais fértil. Só um dado que é interessante, assim, em 1 centímetro de solo tem mais de 2 milhões de bactérias disso. Para a gente poder ver o tanto que a vida na terra é importante. E essas bactérias, elas se fixam nas raízes das plantas, que é onde que ela vai conseguir disponibilizar o nutriente que está no solo para as plantas. E aí tem, na hora que começa a formar isso aqui, vai surgindo também o quê? Que são os animais maiores do solo. São as minhocas, são os cupins, são as formigas, que eles vêm perfurando isso aqui. A gente viu lá que o solo precisa ter ar. E para a agricultura também o solo precisa ter ar. Quem faz esse revolvimento são esses animais que eu falei, Alguns besouros, algumas coisas nesses formatos. E aí o solo, quanto mais... O grande desafio nosso para o solo natural, aqui nos trópicos, na região que a gente está, é a cobertura do solo. Porque se o solo fica descoberto, vai bater no sol e vai ressecando, mata os micro-organismos todos. Então, se a gente consegue sempre manter essa cobertura do solo, o solo cada vez vai estar mais rico e cada vez ele vai estar decompondo mais a rocha-mãe para poder liberar os nutrientes para a planta. E o tão legal que é disso, essa rocha-mãe, com o tempo, com a intemperização, essas rachaduras que vão criando, ela vai baixando essa rocha-mãe. Então a rocha-mãe vai ficando para cá e aqui o solo vai ficando mais rachado. E aqui embaixo, com o decorrer das chuvas, a chuva vai caindo e vai formando um lençol freático aqui embaixo. Embaixo do solo
e acima da rocha-mãe, que é os 3 elementos que é muito importante para a nossa vida aqui no planeta, né? Que é o ar, a água e o solo. Isso aqui é uma trajetória, a história dessas terras adubadas, né? É uma trajetória. A terra era assim antes, né? Muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, a terra era assim em todas as áreas da escola. Então a gente veio trabalhando, né? E aí teve um momento que a terra ficou assim e a gente começou a produzir algumas coisinhas. E por último, hoje a gente encontra a terra assim, com muito mais produção, porque tem muito mais micro-organismos, né? Então, Paulo Freire, nós começamos assim, na escola, há 10 anos atrás. Era dessa forma aqui, muito trabalho, muita insistência, muito amor, persistência, perseverança. E aí, hoje, nós chegamos a esse resultado, né? Que a terra pode plantar o que você quiser, que ela desenvolve rapidamente a planta.